Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar sobre um gênero textual chamado carta de reclamação. Olha só, gente, vamos primeiro iniciar supondo algumas coisas. Suponha, você comprou um produto pela internet e ao ser entregue, percebeu que ele estava danificado. Suponha também, você solicitou algo de alguma empresa e não foi atendido. Agora, outra suposição, você tem, em frente à sua casa, um poste que não funciona há dias. Eu pergunto para vocês, o que você faz diante dessas situações? Você tem três suposições. E aí, diante dessas situações, você tem de fazer o quê? Você quer reclamar, né? Você quer procurar resolver o problema. E aí, o que deve ser feito? Hoje nós vamos falar sobre isso. Por mais que você tenha pensado em várias situações que você possa fazer, como, por exemplo, um poste que está queimado, chamar a mídia, né, chamar o jornal, ou então procurar as autoridades, comprar um produto e perceber que ele estava danificado, você ir até a empresa. Nós também temos outra opção, que é o gênero textual que nós vamos trabalhar hoje, que é produzir uma carta de reclamação. Olha só, o que é a carta de reclamação? A carta de reclamação é um gênero textual utilizado para expressar alguma insatisfação ou indignação pessoal ou coletiva a respeito de alguma situação vivida e que tem ligação de responsabilidade com alguma instituição ou empresa. A reclamação é uma resposta a alguma circunstância de incômodo. Por meio desse texto, o remetente solicita alguma medida ou solução àquele ou àqueles que são responsáveis pelo ocorrido. Olha só, nós vamos ler agora um exemplo de uma carta de reclamação, para que você observe como é a estrutura, como se organiza, que tipo de linguagem é utilizado. Gente, utilizamos o nome carta no sentido de que há um remetente e um destinatário, mas não de que você precisa escrever manualmente, precisa enviar pelo correio, não. Hoje nós temos os meios tecnológicos, o e-mail, o WhatsApp, que inclusive muitas empresas respondem agora pelo próprio WhatsApp, ou a forma mais comum de ser utilizada uma carta de reclamação é enviar por e-mail. Tá bom? Há vários tipos de carta, nós temos a carta de reclamação, nós temos a carta pessoal, nós temos outros tipos de carta argumentativas e nós vamos frisar a carta de reclamação. Vamos ler juntos. Goiânia, 20 de abril de 2021. A Companhia Logística Brasil. Eu, Luiz, adquiri recentemente um celular com tecnologia 5G em uma das empresas parceiras da Companhia Logística Brasil. Essa não é a primeira vez que recebo um produto por meio dos serviços oferecidos por vocês. Até o momento, eu nunca havia tido problemas. No entanto, na última semana, ao receber o produto mencionado, verifiquei que ele apresentava alguns danos na embalagem. Ao abri-la, me deparei com a tela de 6 polegadas quebrada. Eu tentei contato com os canais oficiais de comunicação da empresa e não obtive sucesso. As ligações caíam, ou era colocado em uma espera que demorava horas. Escrevo esta carta para demonstrar minha insatisfação, pois sei que tenho direitos como consumidor. O produto não foi danificado por mim e não se trata de acionar a garantia ou adotar uma ação semelhante, pois o celular já chegou com defeitos, tela quebrada e falhas no carregamento da bateria. Sendo assim, exijo da companhia um retorno o mais rápido possível sobre o produto que adquiri e que veio danificado. Quanto mais vocês demoram para me oferecer um posicionamento, mais eu me sinto prejudicado. O celular é hoje minha principal ferramenta de trabalho. Sem ele, deixo de exercer minhas atividades profissionais. Sem mais, Luiz Henrique Lourenço.
Gente, quando nós estamos trabalhando um texto, é necessário que a gente leia textos daquele gênero, para que você observe como ele se constrói. A partir da leitura desse texto do Luiz Henrique, ele é o remetente, ele que está indignado com a situação dele, de o objeto ter vindo danificado. A partir da leitura desse texto, nós vamos trabalhar as características e os elementos de uma carta de reclamação. Assim, se um dia você precisar, é esse gênero, é esse texto que você irá produzir. Vamos lá, características. Características da carta de reclamação. Texto direto e formal, vocês perceberam que a linguagem não vem gírias, não vem expressões informais, o texto ele traz uma linguagem mais trabalhada, não significa que seja uma linguagem difícil, complexa, mas é uma linguagem sem expressões do dia a dia, sem expressões informais, sem gírias. Uso da norma padrão da língua, sem palavrões e ofensas, porque por mais que você esteja indignado com uma situação, chateado, mas você não pode ofender nem usar palavrões. Você precisa reclamar com uma postura ética. Caráter argumentativo. Por que, gente, caráter argumentativo? Porque você vai se posicionar diante do problema, você vai explicar a situação, né, que ocorreu. Então, ela tem um caráter argumentativo. Uso da primeira pessoa do singular. Vejam que quando a gente lê o texto, muitas vezes o remetente ele usava a primeira pessoa. Eu, estou, né, essas marcas, elas são da primeira pessoa do singular, porque o remetente que está enviando a carta. Observação. É importante descrever de maneira concisa. O que é conciso? Resumido, sintetizado, o fato ocorrido e fazer as devidas exigências para que o problema seja solucionado. Vejam que nós iniciamos a carta, iniciou com um breve relato, ele contando o que aconteceu com o produto. Logo após, durante o texto, ele argumentou, explicou o que aconteceu e a carta de reclamação, ela tem sim o objetivo, como o próprio nome diz, de reclamar, de mostrar que você está chateado, indignado com alguma coisa que ocorreu. Entretanto, ao final, você precisa pedir que aquele problema ele seja solucionado. Agora, depois de estudar as características, nós vamos falar um pouco sobre a estrutura da carta de reclamação. Vamos lá? A estrutura. Olha só, estrutura, gente, quando falamos na palavra estrutura de um texto, vamos falar sobre o formato daquele texto, o que compõe aquele texto. Olha só, quando eu comecei a ler, vocês viram local e data. São escritos por extenso e fazem a marcação de tempo e de espaço do remetente do texto, de quem está enviando a carta. Assunto. Depois do local e data, você precisa dizer o que levou o autor, o remetente, a redigir, que significa escrever a carta. Logo após, o destinatário deve indicar a quem a carta é endereçada, para quem você está enviando a carta, seja uma empresa, órgão, grupo ou qualquer responsável por resolver o problema. Logo após, nós temos o corpo do texto. É a parte em que o remetente de fato expressa seu problema, bem como apresenta seus argumentos em defesa de uma solução. Na parte final, é importante reforçar a reclamação e exigir um posicionamento do destinatário quanto ao problema, como eu disse para vocês. E, depois de terminar o texto, o corpo do texto é a despedida. O fechamento pode ser feito com expressões como atenciosamente, sem mais, entre outras, desde que seja uma despedida formal. Você não pode colocar carinhosamente, porque é uma despedida íntima e você está escrevendo para alguém responsável por resolver aquele problema que você quer que seja resolvido. Então, deve ser formal essa despedida, atenciosamente, sem mais, entre outras. E, para finalizar, a assinatura. Ao final da carta, o remetente deve assiná-la e indicar seu cargo ou função, só quando necessário, como nós vimos. Gente, todos esses elementos que
acabei de citar para vocês, que nós acabamos de ler, eles estão naquela carta que nós lemos. E agora, de acordo com esses elementos que acabamos de ver, despedida, assinatura, local e data, corpo do texto, vamos exercitar para ver se vocês realmente aprenderam? Vamos lá? Olha só. De acordo com os elementos estudados sobre a estrutura da carta de reclamação, escreva a que corresponde cada parte abaixo. Vamos lá, Campinas do Sul, 29 de fevereiro de 2009. Qual é o nome desse elemento que ele inicia a carta de reclamação? Pensem aí. Exatamente, se você pensou local e data, esse é o primeiro elemento da carta de reclamação. Depois do elemento local e data, nós temos aí a referência, computador entregue com estragos aparentes. Qual é o nome desse elemento que fica logo após o local e data, que acabamos de ver? É o assunto. Você precisa antecipar a que essa carta se refere. Depois, nós temos excelentíssimos, temos aí a abreviatura de excelentíssimo, excelentíssimos senhores. Qual é esse elemento? Esse elemento é o vocativo, é o destinatário. É para quem vocativo é a forma como você está chamando a pessoa. É o termo, geralmente formal. E é o mesmo destinatário, para quem está sendo enviado. Logo após o vocativo, nós começamos a carta. No último dia 5 de fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento, situado na Rua do Equívoco, número 2, como endereçado, a fim de comprar um computador. Então, como eu relatei para vocês, gente, a carta, ela inicia com o relato do que ocorreu, né? Que nós chamamos esse elemento de corpo do texto. Então, o corpo do texto, como eu expliquei, é todo o corpo da carta, relatando o que aconteceu, relatando, argumentando, explicando e, no final, pedindo que o problema seja resolvido. Logo após isso, nós temos o termo sem mais. Qual é esse elemento depois que termina o corpo do texto? É a despedida, que deve ser formal, como eu disse para vocês. E, ao final, nós temos aí escrito João da Silva. Como é o nome desse elemento? É a assinatura. Então, gente, hoje nós falamos um pouco sobre a carta de reclamação. É um gênero textual formal, é um gênero textual muito utilizado, principalmente para empresas, visto que hoje as pessoas têm comprado bastante pela internet e a forma mais prática, mais fácil de resolver um problema de um produto danificado ou não ter chegado da forma esperada que o comprador fez o pedido, é a carta de reclamação, é enviar um e-mail para a empresa. Então, espero que vocês tenham entendido essa aula de hoje e não esqueçam de acessar o site Eduque Acre. Acesse a plataforma. Obrigada, até mais.